O Povo Online, Brasil Notícias. Bolsonaro veta projeto que obrigava SUS a oferecer sangue e remédios a pacientes. Segundo o governo, Bolsonaro decidiu vetar o projeto justificando que a lei criava uma obrigação ao Poder Executivo e gerava despesa obrigatória ao poder público, sem definir uma fonte de custeio específica. 27 de dezembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, vetou integralmente um projeto de lei que garantia que o Sistema Único de Saúde, SUS, oferecesse a todos os pacientes sangue, hemoderivados, medicamentos e demais recursos necessários para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. O veto foi publicado na edição do Diário Oficial da União, desta sexta-feira, 27. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. A proposta foi apresentada em 2009 pelo ex-senador Marconi Perillo, PSDB. Originalmente, buscava garantir o tratamento de pacientes portadores de coagulopatias congênitas, hemofilias. Mas o texto sofreu mudanças durante a tramitação no Senado, e a versão aprovada acabou estendendo a garantia para todos os pacientes do SUS. Justificativa: de acordo com a assessoria de comunicação da Presidência da República, Bolsonaro decidiu vetar o projeto após analisar manifestações de ordem técnica e jurídica. Ainda segundo os assessores, o texto aprovado pelo Congresso Nacional traria alterações em lei que regulamenta a coleta, processamento e distribuição do sangue e derivados. O governo afirmou que o projeto vetado pelo presidente criava uma obrigação ao Poder Executivo e gerava despesa obrigatória ao poder público, sem definir uma fonte de custeio específica para arcar com a implantação da medida, nem informar o impact financeiro dela sobre os cofres da União, o que viola a Constituição Federal. Veja a íntegra da publicação no Diário Oficial. Senhor Presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar integralmente por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público o projeto de lei número 6.718, de 2009, N. 416/09 no Senado Federal, que altera a lei número 10.205, de 21 de março de 2001, para garantir a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde a disponibilização de sangue, componentes, hemoderivados, medicamentos e demais recursos necessários ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de suas doenças. Ouvidos, os Ministério da Economia e da Saúde manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas seguintes razões. A propositura legislativa, ao prever como diretriz da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, a garantia a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, a disponibilização de sangue, componentes, hemoderivados, medicamentos e demais recursos necessários ao diagnóstico, à prevenção, inclusive a profilaxia primária, e ao tratamento de suas doenças, institui obrigação ao Poder Executivo e cria despesa obrigatória ao poder público, sem que se tenha indicado a respectiva fonte de custeio, ausente ainda o demonstrativo do respectivo impacto orçamentário e financeiro no exercício corrente e nos dois subsequentes, violando assim as regras do 5º do art. 195 da Constituição da República de 1988, do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como dos arts. 15 a 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda do art. 114 e 115 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e Lei nº 13.707, de 2018. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Congresso Nacional, do Jornal do Comércio para a Rede Nordeste. Saúde. Bolsonaro altera o financiamento à atenção primária no SUS. Formato levará em conta o número de pessoas cadastradas e o cumprimento de indicadores de saúde ligeiramente atualizado em 13 de novembro de 2019.
Comentários sobre críticas de entidades ligadas à saúde pública. O governo Jair Bolsonaro apresentou nesta terça-feira, 12, uma nova lógica para financiar a atenção primária no Sistema Único de Saúde, SUS. O formato, formulado com a anuência de secretários estaduais e municipais, levará em conta o número de pessoas cadastradas e o cumprimento de indicadores de saúde. Quanto mais pessoas inscritas e quanto melhores os resultados, maiores serão os valores. Hoje, o pagamento é feito com base em dados populacionais. Presidente Jair Bolsonaro apresentou uma nova lógica para financiar a atenção primária no Sistema Único de Saúde, SUS. A mudança na forma de repasse não será imediata. A ideia é que, ao longo de 2020, monitoramentos sejam realizados e capacitações ofertadas para que municípios consigam fazer o cadastramento. O acompanhamento dos dados será feito a cada 4 meses. Resultados começarão a ser aferidos em agosto do próximo ano. Ao anunciar a nova política, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou não haver risco, no curto prazo, de haver redução nos repasses para municípios. Ele disse ainda que o novo formato não aumentará as desigualdades. De acordo com ele, os indicadores determinados são simples e podem ser atendidos tanto por municípios de pequenas cidades quanto das maiores. O indicador vai trazer um ciclo virtuoso, afirmou. Hoje, não há nenhum mecanismo para controle de atendimento ou resultados e os municípios recebem independentemente da sua forma de atuação. É muito melhor olhar para o problema do que deixá-lo varrido debaixo do tapete, disse. Para poder impulsionar a mudança, o Ministério da Saúde prevê um incentivo de R$ 2 bilhões. Pelos cálculos do Ministério, cerca de 50 milhões de pessoas que deveriam estar cadastradas no SUS não são acompanhadas. Boa parte delas são as mais necessitadas, pessoas que já recebem benefícios como Bolsa Família, disse o secretário do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde Asins, Mauro Junqueira. Um levantamento feito pelo CONASYS mostra que, pelos novos critérios, 1.070 municípios perderiam recursos se os parâmetros agora definidos pelo governo fossem imediatamente colocados em prática. Acreditamos que isso não vai acontecer. Isso porque, com as novas regras, todos vão se adaptar e, além disso, há um tempo para que os problemas sejam resolvidos, afirmou Junqueira. Em um primeiro momento, serão 7 indicadores de saúde. Com o tempo, esses indicadores serão ampliados até chegar a 21 em 2022. Professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Gastão Wagner afirma que a existência de parâmetros poderia ser bem-vinda, desde que fosse adotada no médio prazo. Algumas cidades não têm condições de fazer o cadastramento sem equipes. Como isso poderá ser feito? Questionou. Em um manifesto assinado por 12 associações ligadas à saúde pública na semana passada, especialistas alertam que a nova lógica rompe com o princípio de saúde como direito de todas as pessoas e inviabiliza a aplicação de recursos de acordo com a necessidade de saúde e territórios. O manifesto observa ainda que os R$ 2 bilhões de incentivos são ilusórios. Às vésperas das eleições municipais de 2020, não é justo impor aos profissionais do SUS nos municípios sobrecarga ainda maior de trabalho para operacionalizar as mudanças da portaria, sem que os problemas reais da gestão sejam de fato considerados e equacionados, diz o documento. Para Wagner, o novo formato será usado no futuro para reduzir o repasse para municípios, sobretudo os de médio porte. Cidades maiores não têm condições de fazer o registro, e sem funcionários, sem possibilidade de contratação, esses números não serão atingidos, e aí, o maior risco é de que cortes sejam de fato realizados.